Então, dando sequência até onde a gente foi, né? Então, só para a gente rever aqui, a gente criou o projeto gráfico, né? Projeto usando C Sharp, Desktop. Daí nós viemos, criamos o form principal, que ele chamou de FRM Form 1, que é esse camarada aqui, né? Aí dentro desse form, a gente criou então a parte do menu, né? Criamos um menu com as opções, né? E baseado nesse menu, a gente criou então as opções. Aí, baseado nisso, fizemos o quê? Criamos form base. Senhores, senhoras, nossa regra continua valendo. Eu estou gravando, mas se vocês não se comportarem, eu não posso. Agora a interface gráfica é um pouquinho mais delicada, certo? Então, criamos o quê? O form base. O que é o form base? É o que seria o form py, no caso, certo? Esse form py, então, tem algumas propriedades básicas que a gente colocou, né? O botão sair, né, que tem lá, e um método virtual que eu conheço objetos, que vai ter em todos os formulários, certo? Como tem em todos os formulários, vai estar justamente no form base, né? Baseado nele, nós criamos primeiro o form consulta. Esse form consulta, então, nós inserimos mais algumas propriedades, né? Colocamos os botões aqui, já tinham sair, incluir, alterar, excluir, certo? Criamos a barra de pesquisa, o código aqui, e com base nesse form de consulta, nós passamos a criar os forms de consulta de países, que é esse aqui, estados, esse aqui, e cidades, esse aqui, certo? Feito isso, nós criamos o form de cadastro. O form de cadastro também foi baseado no form base, esse cara aqui. E baseado no form base, a gente acrescentou o botão salvar, tá? Aí, com base nisso, eu só herdei aqui para o form de cadastro de países, cadastro de estados, cadastro de cidades, ok? Bom, o que que nós vamos fazer agora? Então, aqui em princípio, criamos uma classe Py, né? Eu criei aqui uma classe Py, vou criar ela completa, né? Aqui a classe Py, então eu vou ter aqui public Py, e onde eu vou ter, aqui ele já, IntelliSense já me preencheu, né? Que é o que? Seria o constructor que eu inicializo, certo? Eu vou ter, então, além do constructor, eu vou ter um public. Como é que eu faço um clone? É um método. Como é que faz o clone? Não é o tipo da classe. Você coloca na clone e você coloca o nome da classe. Então, eu vou colocar qual? É o clone do pai, né? O clone do pai. É porque o que acontece? Tudo que eu vou fazer com qualquer outra classe, eu vou ter que ter os mesmos métodos na classe pai, certo? Então, se eu for clonar depois uma cidade, um país, um estado, eu necessariamente tenho que ter o clone da classe pai, ok? Como é que fica aqui o clone? Como é que eu declaro aqui? Public o quê? Pai, Pai, clone, clone. clone, Pai, esse clone. vem, return, new, No pai, pai. clone, clone, tudo os atributos. Os atributos que você quer. Então, é Quais são os atributos que tem que colocar aqui? código, Código, código usuário, Laticad, e última versão do aplicativo.
out. Assim? O que mais? E agora? Aqui ele está reclamando por quê? Porque o datetime aqui, ele em princípio não pode ser null, certo? Então, se não me engano, eu posso usar. Opa, não é null. Vou colocar um. Tá. Professor, a variável está, ela está declarada no contrato, CAT, e aí, Aqui. quando construtor também. Ah, no construtor também. Obrigado. Boa noite. Cat. 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 Uso aqui também. Deixa eu ver se receita é igual. Não. Date, hash. E aqui, ponto e vírgula. Daticagem. Beleza. O que mais temos que fazer aqui? Criei constructor, padrão, né? Criei constructor inicializando, criei clone. E agora, o que nós vamos fazer? Get set. Então, public, int, código. Então, get, código, set, código, vel. Tem public, int, code, uso. Tem get, código, usuário, set, código, usuário, recebe, vela. Tem mais? Public, Vai fazer um get set no último, na data do último cadastro. então fica public, Int. não, Int vai colocar int. quase. Date times. Date time, date, cad. Boa noite. Get, date, cad. Set, date, cad, recebe, vela. E public, date, time,
out, out. Out, out é última alteração, né? Get, out, out, set, out, out, serve, vel. Ok? Então, esse, da mesma forma que a gente criou o form pi, eu estou criando o objeto pi, certo? Só que aqui eu chamei ele de pi, não de base, ok? Daí, o que tem que fazer? Bom, se esses quatro campos são campos que são padrão, onde eu devo criar esses camaradas? Dentro dos formulários. Entenderam minha pergunta? São as partes só, Oi? só as partes do. Hum. Na conversa de ontem, nós falamos que o quê? Para cada cadastro que eu vou fazer, eu vou precisar ter um código, certo? É razoável? Um código indica um identificador, para me identificar cada país, cada estado, cada cidade, certo? E me interessa saber a informação de que quando que ele foi cadastrado, certo? E quando que foi alterado, por último. Por quê? Porque eu posso querer saber quando que o Arthur foi cadastrado no sistema, certo? Ou posso querer saber quem foi que fez a última alteração. Quando que foi feita a última alteração no cadastro, certo? Ou de repente foi cadastrado e nunca foi alterado, certo? E me interessa saber quando que foi feita essa alteração. Ou me interessa saber quem foi que fez a última alteração. De repente foi o Bruno, de repente foi o José. Quem é que fez a última alteração, certo? Porque quando acontece um problema, você nunca vai achar quem foi que fez, não é isso? Mas se o usuário tiver logado e tiver registrado quem foi que fez essa operação, ele vai ficar registrado. Faz sentido? E é importante isso para o sistema? É importante isso para o sistema, tá? Mas dentro desses formulários que a gente criou, então, aonde que eu deveria ter esses atributos aqui? Essa é a pergunta. Vamos ter que acionar o modo emoção. No programa? Hum? No programa. Não. Eu tenho que saber para cada caso, não é isso? Para cada cadastro que eu fizer, não é? Isso significa o quê? Boa noite. Onde será que eu devo fazer esse cadastro? Onde? Em qual formulário? Estou tratando agora em termos de formulário. Aqui eu estou na classe Pi, certo? Oi? Não entendi. No formulário de cadastro? Sabe quem foi? Qual foi a última coisa? Aqui eu vou ter as informações que eu preciso. Ah, não. Mas todo cadastro vai ter essas informações? Então seria razoável ser no formulário de cadastro? Essas informações são informações diretamente ligadas, por exemplo, aqui no país. Eu coloquei lá país, sigla, DDI e moeda, certo? Elas são como essas informações que são específicas. Você vai, vamos dizer assim, o país, eu vou ter que preencher o campo lá, vou ter que escrever o país, certo? Vou ter que dizer qual que é a sigla do país. Vou ter que dizer qual que é o DDI, qual que é a moeda. Esses campos que têm a ver com o código do usuário e o código, a data de cadastro, data de última alteração, eu vou preencher também? E daí?
Entenderam a colocação? Tá, são uma entidade que faz certo? Essa lá, vai mostrar o que foi o último, aí só que eu qual vai dar Ok. Então, são atributos que eu não vou fazer isso, certo? Então, na prática, então onde ficaria? Como a Giovana falou, colocar na forma de cadastro? Entenderam a pergunta? Pelo menos? Todo mundo entendeu a colocação? Não. Vou ter que acionar a modo emoção. 19, 25. 25. 25. Hum. Mas será que essa informação é realmente, vamos dizer assim, o formulário base, a gente usou ele para criar o form de consulta, né? E o form de cadastro. Mas no form de consulta eu tenho? Será essas informações? Uma instalação? Não teria, não é? É. Então, e por que não sendo como a proposta da Giovanni fazer no form base, no cadastro? Poderia ser? Entenderam a colocação? Certo? Então, o que que é que teria aqui? Então, no form de cadastro, eu tenho o código, já que está aqui, né? Seria um campo código. Esse campo pode ser até menor, tamanho, o comprimento dele. Mas aqui eu venho e posso acrescentar, então, vamos dizer lá, vou colocar um label, vou colocar aqui embaixo. Na verdade, eu vou precisar de 3 labels, né? Eu vou precisar da data de cadastro, data de alteração e o código do usuário, né? Então, 2, 3, né? Então, tenho 3 labels. Em princípio, eu poderia simplesmente colocar os 3 campos como sendo 3 campos que vão estar aqui embaixo. Por que aqui embaixo? Porque não é uma informação que precisa ter destaque. Faz sentido? É uma informação que tem que estar aparecendo, mas eu não preciso que ela esteja, vamos dizer assim, em destaque dentro do contexto, né? Então, o label aqui, vou dar um name para ele de LBL, que seria aqui, então, o código. Vou colocar as datas primeiro, né? Datcad, né? E eu vou chamar aqui em cima de data de cadastro. O outro, eu vou colocar, então, um 2 como LBL put out, né? E o text aqui, última alteração. E o terceiro label aqui, LBL, código usuário. E aqui, código usuário. Tá aqui, os 3 campos, certo? Em princípio, pode-se usar o próprio label que está aqui para preencher os valores, mas daí ele não vai aparecer a informação do que se trata, certo?
Então, o que pode se fazer, poderia pegar esses três camaradas, jogar um pouquinho mais para cima e colocar, eu seguro com Shift e consigo mexer para cima, tá? Aqui ele vai ter o quê? Eu vou ter, posso colocar um text para aparecer, né? Mas se eu colocar um text, provavelmente ele vai precisar editar. Então, eu posso colocar outros três labels, um para cada um, aqui. Que seria, vamos dizer assim, o valor propriamente dito, certo? Então, aqui eu vou ter o código do usuário, vou ter a data, né? E aqui eu vou ter que editar novamente, mas aí eu tenho um problema, né? Que daí como é que fica? Eu vou ter dois com o mesmo nome? Posso ter dois labels com o mesmo nome? Não, Acredito que não. provavelmente não, né? Então, esse cara aqui de cima, para ser o camarada, vou colocar o LBL no final também. Fica com LBL no começo e LBL no final. Que ele vai ser o label mesmo, certo? O outro vai ser o que eu vou preencher, né? Só no name. Por quê? Porque para a gente poder usar o próprio no outro ali para poder mostrar, né? Então, aqui vai ser o name dele. Eu vou colocar LBL datcad. O text aqui eu vou deixar ele em branco. Ele vai sumir dali. Nesse outro eu vou colocar LBL out, última alteração. E o label correspondente, o text também eu vou remover. E o último aqui, LBL, código usuário. E o label aqui eu vou remover. Tá? Embora eu tenha colocado o código do usuário aqui, na prática, quando a gente vai implementar, o login e senha é a última coisa que a gente faz. Por quê? Porque senão, qualquer coisa que você fez no programa aqui, você teria que ficar entrando quando vai testar com login e senha. E tem necessidade de você ficar entrando toda hora com login e senha? Isso, de um modo geral, vai criar o quê? Um problema que você vai perder tempo logando. E eu tenho necessidade de ter esse logando? Não. Então, quando o sistema estiver lá no final já, a gente cria o login e senha. Até então a gente usa sem login e senha. Porque daí simplesmente eu posso mandar executar e ele vai aparecer lá certinho, não preciso ficar me preocupando, ficar digitando. De repente, alguém inventa de criar uma senha mais complexa e demora e erra, daí tem que digitar de novo, e uma coisa que não tem necessidade nenhuma, certo? Então, no processo de desenvolvimento aqui, veja bem, eu coloquei esses campos aqui, né? Isso significa que aqui no cadastro, eu tenho esse carrega txt aqui, por exemplo, certo? Que eu coloquei ele como virtual. Então, esse carrega txt, de um modo geral, e esse limpa txt não seria o caso. Mas dentro do carrega txt, se eu tivesse um objeto aqui criado, eu já traria esse objeto e carregaria aqui, certo? Que é o que ele vai popular os campos text, certo? Mas vamos dar sequência ao processo, tá? Então, só para a gente checar, eu fiz uma alteração, eu vou lá e compilo para ver se ele está rodando, ok? Esse é um princípio básico, tá? Beleza. Eu vou fazer o de países aqui então. Vamos lá, país. Então, criei o construtor padrão, né? Vamos criar o public países. E aqui, então, a IntelliSense do Visual Studio já me preencheu. Isso ganha um tempo, né? Eu tenho que fazer. O que é que eu tenho que fazer aqui? Clone. Como é que fica aqui? Deixa eu sortear, né? Que dia que é teu aniversário? 22. Ah, não, a gente tem que. Se não der certo o sorteio, a gente
Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Tem um aí, né? Tá. É 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Acontece. Então, como é que a gente faz o clone? Public. Hã? É, é, Que ele vai ter que retornar? Um clone de quê? Hum? é isso que Sim. Então, aqui vem o quê? Países, clone. Então, return, ok. New, países. Hã? string, Hum, não? hum. Hum, Aqui, na verdade, tem um erro aqui, não tem? No anterior. Não, Não, mas tem uma outra questão. Não. Quem descobre? Não. aí, Não. Não. O código do país tem que ser cliente. Oi? O código do país tem que ser cliente. Tem, mas aqui tem código? Entendeu o que? Hã? Entendi o que? Descagem direta internacional. É, na realidade, quem é no base, eu tenho quem lá? Quais são os atributos que eu tenho no base? Data de cadastro, data da última operação, o que mais? Código e código do usuário. Então aqui eu preciso ter o quê? É um constructor, não é um constructor que vai inicializar, não vai? Então tem que ter int código uso, date, time, datecad, date, time, out, out. E aqui no final tem que ter o quê? Dois pontos, base. E aqui eu tenho que ter código, código uso, datecad, out, out. Ok. Desculpa aí, voltando aqui no constructor, então. No clone. código, Código, código uso, datecad, out, out, país, sigla, DDI, OE. E aqui é tudo em minúsculo mesmo ou é em maiúsculo e eu digitei errado? Certeza? Está certo disso? Então tá bom. Tá, seguindo aqui então, o que mais que eu tenho? O que que tem que fazer mais?
get set. Public string país get país set string sigla get sigla set public string. Olha, bom, essa parte aqui é a parte que teoricamente vocês sabem, né? É isso? E o que que a gente faz com essa parte agora, levando em consideração que eu tenho interface gráfica, certo? É isso, né? Então, veja bem, nós vamos ter que fazer assim. Eu criei a classe, já dá para perceber que vocês vão ter que criar a classe estado e a cidade, certo? Estou criando o país aqui para a gente poder trabalhar, mas a tarefa de vocês já está vinculada com isso, certo? Então, o que acontece? Eu criei o pai e criei o país, beleza. Eu venho no form principal, que está aqui, o que que acontece? Eu tenho a interface que foi criada, certo? Então, eu venho aqui e vou criar, aqui eu tenho definido a interface, e vou trabalhar aqui private, países, o país, certo? Vem aqui com o objeto, o país igual a new países, construtor básico. Foi criado, certo? Até aqui tranquilo? Beleza. O que que vai acontecer? Significa que quando eu vou chamar aqui, ó, esse aqui é o país, que é a opção do menu, certo? Quando eu chegar aqui, ó, eu vou passar aqui como parâmetro, aqui está nulo, certo? Aqui eu vou passar o objeto, o país. Faz sentido? Vou passar o objeto, o país aqui. O que que significa isso? Eu venho aqui na interface, eu tenho o país aqui. É o objeto que está aqui, certo? Mas aqui eu tenho o form e estou dando show modal no consulta, certo? O que acontece aqui é que, em princípio, todo formulário tem que ter o quê? Que dia que é teu aniversário? Que 5. 1, 2, 3, 4. Ah, foi sorteado. Como assim? Que todo formulário tem que ter? Oi? Quase. Oi? Não. Não é acha. Conheça objeto. Certo? Então, no conheça objeto, ele vai ter que passar o objeto que está aqui. E aqui vai ser um nulo que a gente não tenha controller ainda. Certo? Como não tenha controller, vai passar só o objeto. E o que que significa isso? Significa que se eu vier aqui no formulário, opa, no conheça objeto que está aqui, então, aqui dentro do formulário aqui, eu vou declarar aqui, eu tenho lá, países, o país. Declarei o objeto. Não instanciei. E nem vou instanciar ele aqui. Como é que eu vou fazer? Eu tenho conheço objeto, e eu vou dizer que o país aqui, que é meu objeto, ele vai receber
Como é que chamava aquele processo que a gente fez de extrair o objeto? é, Isso. Extrair o objeto gerente ou objeto apoio do objeto funcionário. Não fizemos isso? Chama-se casting, certo? Nós vamos fazer o casting aqui. Com quem? Quem que está chegando aqui? Está chegando quem? Um objeto. Que tipo de objeto está chegando? Países. Eu vou dizer que eu vou pegar o objeto e vou fazer o casting dele e vou atribuir a instância que foi criada lá no form principal. Eu estou atribuindo a instância aqui no form consulta países, certo? Perdão, aqui estou no formulário base, né? Deixa eu tirar daqui. Eu tenho que vir no form consulta de países. Dentro do consulta de países que eu tenho que fazer esse processo. Porque lá ele está chamando consulta de países, não tá? É porque eu não criei o. Por que ele foi lá para o form base e não veio para cá? Porque eu não defini os métodos que tem que ter aqui, né? Aqui tem que ser o conheço objeto. Que tipo que ele vai ser? Obj, object, control. Aqui eu tenho que definir um tipo aqui, não tem? Que tipo que é aqui? Ele vai retornar alguma coisa? Vai. Mas ele vem de um outro formulário. Então tem que dizer o que aqui? Override. Que significa pra gente o que o override aqui? Que eu vou sobrescrever o método pai, né? Então, aqui também eu coloquei no form base, mas eu vou ter aqui, no form base eu não tenho o país, certo? Então, aqui no form base, deixa eu voltar no form base, aqui, form base não vai ter esse cara aqui, certo? No form consulta de países, então eu tenho esse camarada aqui, certo? Aqui faltou uma vírgula. Object, certo? Na realidade, o que eu tenho no form base aqui, que seria form base não, form consulta, né? Aqui, os métodos que eu tenho aqui no form consulta, que aqui faltou, no form consulta aqui eu não tenho o pai aqui, certo? Form consulta, né? Form consulta de países é um form que herda do form base, né? E o form consulta de países herda do form consulta, que a gente criou como sendo o form pai para ele. Aí não tem o método conheça objeto aqui. Tem algum problema? Eu criei no form base. Form consulta herdou do form base, certo? Aí eu herdei do form consulta, eu herdei para a forma de consulta de países, certo? No form base eu tenho conheça objetos. Assim? No form consulta eu não tenho conheça objetos. Tem algum problema não ter conheça objetos no form consulta? Mas no form consulta de países eu tenho. E existe algum problema nesse sentido? Não, não existe. Por que que não existe nenhum problema neste contexto? Porque o form consulta está servindo para mim de quê? Eu vou ter uma instância do form consulta. Quem acha que eu vou ter uma instância do form consulta, levanta a mão aí. Se eu não vou ter, por que que eu não vou ter então? Vamos ao modo emoção. Calma lá. Qual que é o teu aniversário? 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
10, 11. Não, você mesmo. Qual que é a pergunta? É, eu vou ter uma instância do Farm Consulta? Não. Se sim, explique. Se não, explique. Hum. Pergunta interessante, não acha? Então, a gente tenta achar as perguntas interessantes para fazer. É o que eu estou esperando. É o que eu estou esperando, a resposta. Eu acho que o não você já tem, então tenta alguma coisa aí. Não, o form consulta aqui, ele herda do form base, certo? O form base é o form, esse cara aqui, que só tem o código aqui e o sair, certo? A pergunta que eu fiz é, eu tenho form consulta, ele não é consulta país, não é consulta estado, não é consulta cidade, é form consulta, certo? E que eu coloquei com todas as letras, FRM consulta, certo? A pergunta é, esse form vai ter instância real dele? Você falou não. Acho que não. Ah, tá. Tudo bem, vamos considerar que eu acho que não. Então, se eu acho que não, é por que que é acho que não? Um pressentimento. Poxa vida. É profundo isso. Um cara filosófico. Filosófico. Pô, vou me lembrar disso. Filósofo. Então diga, filósofo, por que que não vai ter uma instância? Hum? Não, conforme consulta países também vem da herança. E ele vai ter que ter uma. Ele tem uma instância? Então, vai ter que dar uma distância. Não, não quer dizer nada. Seja, depois. Pede ajuda aos universitários aí, ó. Ó o Oscar aí do teu lado aí, ó. Ó o Ali na tua frente, Felipe. Yuri. Vinícius aí atrás. Yuri. Qual que é a resposta do universo? Tem um Ali aí na tua frente aí, ó. Tem dois Ali aí, ó. E daí? Posso ser a universidade de Moscou. Entenderam a pergunta, né? Entendi a pergunta. Ah, que bom. Boa parte. Que o consulta vai ser só para, tipo, eu. Já funciona. As características dele, tipo, não vai ser um. Quase. O que que você falou? Não. O que que você quis dizer com essa afirmação aí? É, Aqui ele não vai tipo, fazer nada, ele só vai dizer quais são sei lá, não vai dizer. vai servir de modelo. Isso aí, certo?
Então, o form consulta, ele serve como um norte para dizer que todos os formulários vão ter que seguir esse padrão. Serve, monta um modelo de como vai ser criado os forms de consulta, que foi o que a gente fez, não foi? Forma de país ficou com essa cara, de cidade, de estado, todos eles ficaram com essa cara, certo? Então, ele, neste caso, o que que acontece? Como ele está servindo de modelo para a criação de outros formulários, ele não tem uma instância criada para ele. Se ele não tem instância criada para ele, não faz sentido eu criar, colocar atributos nele, certo? Ele só serve de modelo para a gente poder trabalhar. Exatamente isso. Muito bem. Então, voltando aqui. Estou no form de consulta de países, que está aqui. Então, o objeto chegou aqui, né? No form de consulta, pai, eu defini esses métodos aqui como sendo virtuais. Então, todos esses camaradas aqui, eles vão passar a ser o quê? Override. Certo? Consulta de... Qual form consulta, José? Não. Qual deles? Em qual forma que eu estou fazendo isso? Consulta para isso. Consulta país, certo? Então, o objeto chegou até aqui. Onde foi instanciado esse objeto? Instanciei ele aqui? Não. Então, eu instanciei esse país aonde? Não. Onde que eu instanciei esse objeto para ele chegar até aqui? Onde que eu instanciei a interface? Nós estamos trabalhando com formulários aqui, não é? Onde que eu instanciei a interface? As perguntas são profundas, né? Formulário. O primeiro. Como é que chama o formulário? Não. O formulário principal. Né? Conforme principal, instanciei a interface, instanciei o país, certo? E o que foi feito aqui? Ó, os dois objetos foram instanciados, eu peguei a opção do menu aqui, selecionei a opção do menu a inter, ponto peça países, e passei como parâmetro o objeto ou país. Aqui tinha o null, eu substituí o null pelo o país. Aí ele veio na classe interfaces. Na classe interfaces, ó, tem um erro, né? Eu invoquei o conheço objeto, forma de consulta, e nessa invocação aqui eu mandei para ele o objeto. Eu não converti ele aqui, só mandei o objeto que eu recebi como parâmetro aqui, eu reenviei ele para frente. Chegou no form de consulta de países, e agora ele veio para o FRM consulta. Primeira vez que eu fiz ele foi para form base, certo? Porque eu não tinha um método com esse objeto no form de consulta de países. Aí ele chegou aqui e nós fizemos isso aqui, que é o. O que é isso aqui mesmo? Casting. Isso. Certo? Fez um casting que ele extraiu o objeto e trouxe para cá, né? Mas aqui nesse form aqui, eu não tenho aonde mostrar os dados que estão vindo do objeto. Então, eu tenho, vamos dizer assim, eu estou aqui no form de consulta de país, eu vou ter a opção de clicar num novo aqui, por exemplo, certo? O novo que vai clicar aqui, supostamente ele tem que abrir quem? O formulário de cadastro. Certo? Mas como é que eu vinculo o formulário de consulta com o formulário de cadastro? Eu tenho formulário de cadastro aqui? Não tem. Então, o que a gente faz aqui é assim, ó, veja bem. Ó, tá aqui o objeto país, né? Do tipo país. Eu vou dizer aqui que eu vou ter um FRM CAD países, certo? E eu vou dizer que eu tenho o FRM CAD países. Tem um objeto. Tá certo?
No form consulta aqui, eu não coloquei no form pai aqui, mas eu vou precisar ter que trazer para cá, vou ter que ter um método aqui, colocar junto com os outros métodos virtuais aqui, né? Um public virtual void, que eu vou chamar de set cadastro. E aqui eu vou passar um object e vou passar um obj normal. Assim como eu fiz nos outros, certo? E esse método aqui, ó, set cadastro, né? Eu vou colocar aqui, ó, frm cadastro, ó. E eu vou trazer esse cara aqui para o farm de consulta de países aqui, ó. Aqui. E esse método, ao invés de ser virtual, aqui ele passa a ser override. Eu declarei o form aqui em cima, correto? E eu vou dizer que vai fazer o que então? Eu vou dizer que o frm cadastro, é CAD, né? CAD países, vai receber quem? Vai receber frm CAD países. O que é isso aqui mesmo que eu estou fazendo? Um casting de quem? De objetos. E aonde eu vou acionar esse cara? Quem tem os formulários? Não. Quem tem os formulários? Quem é dono dos formulários? Não. Lá vem a instância. Mas quem é responsável pelos formulários? Quem? Não. Quem tem os formulários? Nós paramos aonde? Paramos no José, né? Ele nem tá prestando atenção agora, né? Ixi. Qual que é o dia do teu aniversário? Sem sacanagem. Dia 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Júlio. Quem tem os formulários? Não. Onde que eu instanciei os formulários? Ó, aqui tá no form principal. Eu não tenho formulário aqui, tem? Não. Oi? Não. Mas é através daqui que eu cheguei até o formulário, não é? Quem que tem os formulários? Não. Hã? Fala pra fora. Não. Quem que tem os formulários? Eu cheguei aqui, ó, dei um clique. Quando eu dei o clique, eu chamei quem? Essa é a opção, não é? Essa opção do país? Eu chamo quem aqui? A, a interface. Então, eu venho aqui na interface, ó. Foi aqui que eu criei as formas de cada consulta, não foi?
Eu já criei as formas de cadastro, não criei? Então, ó, vem aqui, Protected, FRM, CAD, países. O FRM, CAD, países. Protected, FRM, CAD, estados. O FRM, CAD, estados. Protected, FRM, CAD, cidades. O FRM, CAD, cidades. É isso? Aqui, como é que chama esse cara aqui? Oi? Constructor. Então, o FRM, CAD, países, recebe new FRM, CAD, países. O FRM, CAD, estados, recebe new FRM, CAD, estados. E o FRM, CAD, cidades, recebe new FRM, CAD, cidades. É isso? Criei o formulário aqui. O que que eu vou fazer aqui, ó, depois disso? Vou pegar o FRM, CAD, ó, é consulta, né? Consulta países e vou fazer o quê? Set FRM, cadastro. E vou passar quem como parâmetro? Qual que é teu aniversário, Júlio? 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Victor. E agora? Estou chamando quem? FRM, consulta de países, ponto 7, FRM, cadastro. O que que eu tenho que colocar aqui dentro? Geralmente. Qual? Qual objeto tem que colocar aqui? Um chute? Nós estamos mexendo com o quê? Esse cara é quem? Hã? Oi? Não. Eu já estou na interface. Não posso colocar ela mesma dentro da própria interface. O FRM, CAD, países. Certo? Criei, estou na interface. Criei os formulários, ó, vou dividir aqui. Aqui essa primeira parte são os consulta, aqui são os cadastros, certo? Eu tenho cadastro criado? Tenho. Aqui o que aconteceu? Eu setei o form de cadastro dentro de um form de consulta. Fez sentido? Se eu vier aqui no form de consulta, tá lá, certo? Aí o que vai acontecer aqui, ó, veja bem, significa, tá criado aqui, mas eu não instanciei aqui dentro. Eu não vou instanciar aqui dentro, certo? Aí eu vou fazer o quê, ó? Eu mandei o conheço objeto. Eu venho aqui, ó, o FRM, CAD, países, ponto, show, dialog. Quando eu clicar no botão incluir, o que ele vai fazer? Vai chamar esse cara. Ah, mas eu posso fazer esse cara aqui também nos outros. A hora que clicar no botão alterar, eu também posso fazer com que ele venha para cá. E no excluir também. Posso fazer isso aqui, não posso? Fez sentido, hein? Vou mandar compilar. Vamos ver se. Ah, tem erro. Vamos ajustar o erro.
Ixi, botão fecha. Ah, vou compilar de novo. Aí eu venho aqui em cadastro de países, eu clico no botão e ó, clico no sair, ele sai, clico no alterar, ele abre, clico no excluir, ele abre. Fez sentido? Certo? Então, o que que acontece? Bom, já criei o form de cadastro, ó, vinculei, eu consigo vir para cá. Aí, vamos dizer assim, eu não criei os outros campos lá, não criei, montei os outros campos do cadastro de países, certo? Mas vamos dizer assim, chegou aqui no cadastro de países, ó, vou exibir o código, a gente definiu alguma coisa lá no cadastro, certo? O FRM cadastro, que foram esses métodos que eu chamei de virtuais, certo? Ó, esses caras aqui. Aí, vamos dizer assim, ó, eu vou pegar esses caras aqui, vem no form de cadastro de país, que está aqui, que eu não tenho nada aqui, certo? Vou dar um Ctrl V aqui, isso aqui vai virar override. Tem um jeito mais fácil de fazer isso, mas vamos deixar assim mesmo, certo? Então, eu tenho aqui, vamos dizer lá, eu tenho um carrega txt, certo? Então, aqui, ó, no form aqui, no cadastro, eu vou ter que ter aqui também, ó, chama Private países, o país. O país tem que chegar aqui, tem que chegar aqui, certo? Eu tenho que ter um método para ele chegar aqui. Qual que é o método que eu tenho que chegar, ter ele para chegar aqui? Qual que é o dia do teu aniversário? 4. 4. Olha só, Felipe. 1, 2, 3, 4. Justo? Tá. Qual o método que eu tenho que ter aqui para o objeto chegar aqui? Pedir ajuda pro Ali, pro Zé, pro Carlos, Santiago. Não. Não? Não é o Universidade de Santiago. Tá bom. Sei, cara. Cara, tô Santiago, sabe? Ah, como assim? Alguém mais pode saber. Ah, Que é pra fazer? eu preciso chegar com o objeto ou país aqui. Qual método eu tenho que ter para chegar com o objeto ou país aqui? Deixa eu mudar a pergunta então, Felipe. Qual o método que todo formulário tem que ter? Ah, conheço. Já foi lá que eu digo, eu sou um conhecedor de informações, certeza. Conheça o objeto. Então eu tenho lá public, override, void, conheça o objeto. E aqui então eu vou ter o país. É sério. Como é que faz agora aqui então, Felipe? Deixa eu levantar aí para ficar mais fácil para você visualizar aí, para não ter problema. Como é que eu faço agora? O país recebe. Recebe o quê? Como é que fica o código aí? Hã? Não. Pode pedir ajuda dos universitários, né? Fizemos agora há pouco isso. Cat.
Eu deixo colocar entre parênteses, sempre colocar entre parênteses, Entre parênteses, coloca o quê? é, formulário, Não. Leia direito o que que nós estamos fazendo. Oi? Países. Quem falou? Ah, não acredito. Ah, não. Ah, que isso? Ah, como assim? Que absurdo. Olha só. E daí, depois dos parênteses, o que que vai? tá bom. Ah, como assim? Já esgotou? Como assim? O que que vai aqui? Objetos. Objeto. Certo? Aí chegou o objeto até aqui, então vamos dizer assim, eu vou fazer o carrega objeto aqui, certo? Ah, e não tem os atributos lá, tá? Vou pegar dias.lbl código. Aliás, vamos pegar o txt código. Tem o txt código lá, não tem? Ponto text. Vai receber o país ponto código. Opa, deu erro. Por que que deu erro? O campo ctext indica que ele é o quê? Fala! Sim. Uma string. Boa noite. Se ele é uma string, e o código é o quê? Int. Então, eu preciso fazer o quê? To convert ponto. Ah, é convert sem o to. Convert ponto É, jogar to string, to string. Esse cara aqui, certo? Eu tenho lá o dias.lbl, eu tenho lá embaixo o code uso.text. Recebe convert.txt to string o país ponto code uso. Diz ponto. Ah, eu tenho um detalhe lá que eu não fiz lá no form lá, por isso está dando erro. Qual que é? O que que é que eu deixei de fazer lá que deu erro? lbl datcad.text recebe convert.to string o país.datcad. Diz.lbl out.text recebe convert.to string o país.out. Viu que os três campos aqui ficaram em vermelhos, né? Quem sabe dizer por que esses três campos ficaram em vermelho e o código não? Pergunta é boa, né? Ah, é profundo o negócio, né? E daí? O que que será que faltou aí? Foi feito ontem, não foi feito hoje. Por isso que ontem. é o main, Não.
Não é o name. Alguém tem ideia? Oi? O label aqui. Mas esses caras aqui vieram da onde? Os labels que estão aqui. Quem que é a base dele? A base dele é o forma de cadastro, não é? É, vai ser difícil vocês lembrarem isso aqui, né? Isso aqui é o seguinte, ó. Bem, aqui eu não consigo pegar porque eu não consigo visualizar, né? Porque ficou sem nada ali, certo? Mas vamos dizer assim, eu venho aqui em propriedade, vou clicar, aqui tá pegando o form como um todo, aqui tá pegando o campo, aqui eu tenho um LBL aqui, não tem? Não tem um label aqui? Eu tenho um label, que aqui ó, eu cliquei aqui em cima ele apareceu o label aqui, tá vendo? Então vou pegar o datcad aqui ó, label aqui, certo? Embora não apareça aqui, tá vendo aqui que ficou uma marquinha aqui embaixo? Então o que acontece? Ele tem uma propriedade aqui ó, que eu falei ontem, que eu preciso alterar aqui ó, modify, para ele virar protected. Se ele não tiver como protected, ele não permite que eu escreva, certo? Então eu vou pegar o outro aqui, ó. É, Datcad Ultout. Ó, ele veio pro outro aqui. Daí esse cara aqui, o modify dele também está como private. Ele tem que estar como protected. E o código do usuário, LBL, código do usuário, eu também tenho que colocar ele como protected. Tem que salvar, compilar, corrigir o erro. Tá aqui. E coloquei, tem que ser com C maiúsculo. Acabou o Z. É assim que acontece com vocês, né? Não? Aí eu venho aqui, entro, países, clico aqui. Ah, eu esqueci de mandar popular tudo, né? Eu criei um método, coloquei o método, ó. Observem aqui, ó. Eu estou lá no consulta de países, certo? Então, consulta de países. No consulta de países, no código, ó, aqui, eu fui lá no cadastro e criei o comando. Ó, exibir. Mandei carregar aqui, certo? Mas eu mandei executar esse carrega TXT? Não. Então eu vou no consulta de países, ó, no método incluir, certo? Então, primeiro, a primeira coisa que eu tenho que fazer, o FRM CAD países, ele tem que ter o conheça objeto. E no conheça objeto, eu tenho que passar quem? O país. O segundo vai ficar nulo. Ou seja, o objeto chegou até a consulta de países, mas eu não mandei ele para o cadastro. Então não tem como popular nada se eu não mandei ele para lá, certo? Depois que eu mandei ele para lá, aí eu mandei mostrar o formulário. Mas antes de mostrar o formulário, eu vou mandar o FRM CAD países ponto carrega txt. Vou mandar carregar.
e daí eu vou mandar mostrar o formulário, certo? Só no inclusão. Então, eu venho aqui, ó, colocou o código 0 aqui em cima. No constructor a gente colocou 0 para zerar, não foi? Aí a data de cadastro, ele pegou a data de hoje, colocou a hora também, um date time. Na última alteração também colocou a data e hora, e o código do usuário colocou 0. Deu para entender? Certo? Então, vejam bem, é, é isso que eu preciso que vocês façam, né? Vai criar os formulários, vai criar o form de cadastro aqui, vai colocar os outros campos aqui na frente, né? E aí nós vamos popular ele todo, né? Vamos dizer assim, ó, o constructor da classe países aqui, ele está começando com o código lá, a classe par aqui, começa com 0 o valor, certo? Quando cria o objeto países aqui, começa com 0. Só para vocês observarem, eu vou colocar para ele começar com o valor 100 em vez de 0. Ok? E aqui o que, que eu vou fazer? Ó? Vou salvar aqui, vou mandar executar. Vem aqui, cadastro país. Só na inclusão. Colocou lá, certo? A data está aqui normal. Vou sair. Se eu clicar no alteração, ué, por que, que aconteceu isso? Porque, na prática, o que acontece é que uma vez que foi colocado no formulário, é o mesmo formulário que eu estou usando, não é? Ele não limpou o objeto. Então, aqui no cadastro de países, eu tenho o limpa lá que a gente foi criado, certo? Então, eu vou colocar lá, diz.txt código. Aqui é o text. Então, eu vou dar um clear, certo? Diz.lbl código do usuário ponto clear e diz.lbl data de cadastro ponto clear e diz.lbl out ponto acho que aqui tem que ser o text recebe nada. É só o tipo text aqui que ele aceita você colocar ele com clears. Ponto text recebe nada aqui. Ponto text recebe nada. Ok? E isso aqui também tem que ser chamado no consulta aqui. Vamos dizer assim, ó, eu vou copiar esses três caras aqui. Só que na hora que for na alteração, eu vou conhecer o objeto e eu vou, em vez de carregar, eu vou mandar limpar, limpa, txt. Aí o que ele vai fazer? Quando eu clicar no alterar, eu clicar no país incluir, ele popula. Eu vou sair, venho no alterar, ele está limpo, certo? O limpar zerou os valores que eu tinha ali. Deu para entender? Vamos fazer o resto do formulário de cadastro, né? Aqui vem no modo design. Então, aqui no modo design, eu vou trazer o label. Tem o país. Tem a sigla. Tem o DDI. E tenho a moeda. Vamos colocar os textos também. País. A sigla. DDI.
e a moeda. Então, eu trago, ó, vou trazer aqui, vou trazer esse formato que eu estou passando aqui é o formato mais tranquilo. Eu venho e coloco, em vez de você configurar um por um, fazendo um por um, você já vem, já vai, já traz tudo que precisa, ajusta ele primeiro e depois você organiza ele, ok? Então, aqui, propriedade, LBL, país, país. LBL, sigla, sigla. LBL, DDI, DDI. E LBL, moeda, moeda. Que vem agora nos campos text. Então, txt país, cadê? Ah, vou estar em branco. Txt sigla, txt DDI, txt moeda. Então, se eu visualizar aqui, cadastro, países, incluir. Se eu tiver valores aqui, né? Aqui nós não estamos salvando, mas vamos fazer rapidinho só para salvar aqui, ó. Eu estou aqui dentro do form. Eu tenho um método exibir código. Eu tenho um método que era o salvar. O que salvar vai fazer? Então, salvar vai fazer assim, ó. O país, ponto, país recebe txt país ponto text. O país ponto sigla recebe txt sigla ponto text. O país ponto DDI recebe txt DDI ponto text. E o país ponto moeda recebe txt moeda ponto text. Ok? É isso que vai fazer, né? Então, vou salvar. E no consulta aqui, ó, eu vou tirar, vou acrescentar no altera o limpa e vou colocar o carrega aqui também, ó. Então, salvei tudo, compilei, cadastro países, incluir. Vamos lá. Brasil, BR, mais 55, real. Clico no salvar, ele saiu. Clico no alterar, ele carrega. Certo? Ó, todos os valores que eu tenho. Na verdade, ali faltou salvar as datas e tudo mais, que eu não salvei, certo? Embora, na verdade, o controle nós vamos fazer no banco. Banco de dados. Próximo semestre. Ok? Deu para entender? Então, em 2 aulas,
explicando, deu para fazer o processo inteiro. Começamos ontem, certo? Chegamos até aqui. Então, tarefa. Ah, vamos fazer primeiro para depois? Primeiro é importante fazer, porque se não fizer não vai adiantar, né? Certo? Então, o trabalho já que tem aqui é país, estado, cidade, seguindo esse padrão, certo? Montar até esse formulário de cadastro do jeito que eu fiz aqui. Fechou? Bacana? Tá aqui, ó. E semana que vem nós temos prova. Posso fechar aqui a videoaula? Alguém tem alguma dúvida? Vai ser o 27.